Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite a quem está nos ouvindo. Eu sou Rê Guimarães, sou âncora do CME no ar e vou estar com vocês até 18h40. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo, que é sobre branding. Nós vamos falar sobre marcas pessoais. E o tema é Construindo Memórias, Criando Legados, o poder da nossa história. E eu trouxe aqui 3 mulheres maravilhosas para contar um pouquinho da história delas, da história da família delas, para inspirar vocês. E quero começar aqui apresentando a nossa convidada, Adriana Pinheiro. Adriana é assistente social, atuou muitos anos na área da saúde e hoje é proprietária do Cantinho do Lalau, que é um espaço que abraça grandes histórias e se compromete a contar histórias para o futuro. Boa noite. Boa noite. Pois é, gente. Na verdade, eu sempre tive um sonho de ter algo meu, né? E eu acho que eu herdei do meu pai, né? Aquele jeito dele festeiro, aquele jeito dele receptivo, né? De gostar de reunir família, amigos, e eu herdei muito isso dele. Então, o Cantinho do Lalau está sendo construído, né, aos poucos, e está sendo construído pensando em homenageá-lo, porque eu acho justo. A gente já fez uma homenagem à minha mãe, que sempre mexeu muito com artesanato, e a gente já dedicou essa homenagem para ela com Uma empresa o Santana Atelier, né? E agora eu acho que nada mais justo que homenagear meu pai, que é um homem que, assim, é muita saudade. Quando você respira, eu vou apresentar a Dani. Dani Quintino é administradora de empresas, foi bancária por quase 20 anos e na pandemia resolveu transformar sonhos em arte através do home decor. Boa noite. Realmente eu saí de uma empresa e resolvi na pandemia, eu mexia com semijoias, e aí eu fui vendo que eu falei assim, eu fiquei perdida. Eu falei assim, meu Deus, semijoia, a pessoa está em casa, o que ela vai fazer? Aí eu pensei, eu acho que eu vou mexer com artesanato, porque eu tinha as 2 amigas, Adriana e Glaucia, que já mexiam com isso, inclusive foram minhas professoras. Sou muito grata a elas, né, pelo o que elas me ensinaram. Então, eu resolvi, numa saída, depois, pós-pandemia, aliás, antes da pandemia, nesse meio tempo, eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa que venha unir mais as pessoas dentro de casa. Aí eu falei assim, fazer o quê? Então eu resolvi mexer com essa parte de home decor, que é um colar de mesa, como vocês estão vendo aqui. O que é o colar de mesa? O colar de mesa é um acessório que você pode decorar o seu cantinho, decorar a sua mesa, tá? Aí tem a mesa posta, tem os porta-guardanapos também, inclusive esse aqui é um porta-guardanapo com concha e corais. Então eu fiquei um pouco perdida na pandemia, e aí eu resolvi mexer com isso. Então eu acho que isso aí me levou também a pensar em como que eu poderia fazer com que as pessoas se unissem através da mesa posta, sabe? Porque nós ficamos presos, né, gente? Uhum. E aí eu comecei a fazer porta-guardanapo. Aí do porta-guardanapo eu já fui para os drinks, misturador de drink. E aí do misturador de drink eu já fui para o jogo americano. Então foi uma série de coisas que vieram, de ideias que vieram a me inspirar. Uhum. Ressignificou mesmo. Eu me ressignifiquei, porque apesar que eu amo semijoias, eu falei assim, não, eu não vou, como é que eu vou viver 3 anos? As pessoas não estão saindo, né?
Então, isso aí para mim foi assim uma descoberta muito grande. Gostei muito. Ok. E a nossa terceira convidada, Alessandra Borém, é servidora pública federal, mas entende que a sua principal e mais nobre missão está dentro do seu lar. É isso, Rê. Assim, eu acho que eu descobri isso até um pouco assim cedo. Antes de ter filhos e tudo, eu já tinha essa vontade, assim, sabe? Eu já pensava lá na frente, pensava assim, quando eu for mãe, quando eu tiver um lar, né, uma casa, eu quero que isso seja prioridade na minha vida. Eu já entendi muito cedo essa questão do valor do lar, sabe? E eu acho que isso até foi o que contribuiu para que eu fizesse a minha transição de carreira, né? Porque, na verdade, a minha formação inicial, ela é em odontologia, né? Eu sou dentista por formação, mas formei muito novinha, com 22 anos, e já nos primeiros anos ali exercendo a odonto, eu percebi que eu olhava para o futuro e não me imaginava, sabe, naquela profissão, porque eu pensava muito assim que era uma profissão que iria me exigir demais, né? A questão do consultório, de você manter o consultório, né? O consultório ele é uma empresa, ele te suga muito, né? E assim, seriam anos de investimento ali. Então, e eu pensava assim, num outro tipo de Alessandra lá no futuro, sabe? Quando eu fosse mãe, eu queria ter tempo para dedicar aos meus filhos, eu queria ter assim, uma tranquilidade que foi o serviço público, né? O concurso público que me trouxe. Então, eu comecei a estudar para concurso público e passei, graças a Deus, já com 20 e poucos anos, assim. E hoje, né, que eu tenho 2 filhos e tudo, meu marido, minha casa, eu vejo que foi a melhor opção, assim, porque o tempo que eu tenho hoje para dedicar a eles né, acho que um consultório assim não me daria, sabe? Então, é isso. E é interessante isso. Quer Eu falar? queria pegar um gancho nisso aí, Pode falar. que isso aí que você falou é tão importante, porque eu trabalhei, né, na Santa Casa por 18 anos, né? Uhum. E na época minhas meninas eram pequenas, né? Então elas foram acostumadas no início em creche, ficavam em creche. E a vida corrida ali de CLT, né, não me permitiu passar o tempo e dedicar o que eu queria para elas. Sim. E foi só quando eu saí da Santa Casa que eu pude correr atrás do prejuízo, aquele ditado. Uhum. Que eu vi, assim, as coleguinhas dela fazendo inglês, fazendo natação, fazendo aquilo. Eu falei, gente, minhas filhas não fazem nada disso. Porque eu não tenho tempo Não para tenho elas. tempo para elas. Exatamente. Aí, quando eu saí, eu fui desligada, né, de lá. Eu pensava que eu ia aposentar na Santa Casa, que eu adorava lá. Mas eu falo que Deus faz tudo muito perfeito, né? E quando eu saí de lá, que eu fui correr atrás do prejuízo, eu não esqueço a fala da minha filha mais velha, que ela fala, nossa, mamãe, eu fico, às vezes, fico com vergonha, que às vezes, como elas estavam começando, ela já estava grandinha, e às vezes de turma, como ela era, né, não tinha nem noção ainda da natação, ela tinha que começar do básico. Aí os meninos tudo pequenininhos e eu grande no meio. Eu achava tão engraçado. Eu falava, não, Ana Clara, não preocupa. E o inglês, a mesma coisa. Ela com turma, ela começou no básico, né? E com turma já de crianças e ela lá grande. Já maior. Uhum. Maiorzinha. Eu falei, mas é o que a gente tem para o momento. Sim. E que bom que em algum momento você teve esse despertar, né? Mas foi o mesmo problema meu também, né? Eu também fui bancária e aí eu mudei, fiz a transição, mudando de cidade, porque eu me casei, aí divorciei com meu filho muito pequeno, Uhum. né? Então eu fui para Viçosa, aí voltei para Belo Horizonte. Então foi assim, foi uma transição enorme. Uhum. E aí de eu vida, resolvi né? de Não vida, só de exatamente. Eu sou de Belo Horizonte, né? Meu filho que nasceu em Viçosa. Então ele era muito pequeno, sabe? Então assim, eu me dediquei a ele durante 8 anos, que foi aí que depois eu comecei tudo, eu recomecei tudo de novo. Mas eu acho que valeu a pena, porque hoje, graças a Deus, ele está encaminhado, né? É isso, né? E é isso que eu ia falar aquela hora, que ainda casa aqui, né? Algumas coisas acontecem com a gente, mas tudo é
referente à direção que a gente dá, né? Sim. As escolhas. A gente escolhe algumas coisas no início, como foi a Alessandra. Outras escolhas são feitas na diversidade, né? Numa demissão, numa separação, mas as escolhas estão sempre ali, né? Na direção do que a gente quer deixar, no que é importante para a gente, né? E aí eu quero aproveitar aqui para agradecer uma escolha, que foi a Rádio Mineiríssima, que nos apoia nesse projeto de impulsionar outras mulheres, de trazer mulheres inspiradoras para mostrar para outras mulheres que talvez ainda não tenham a consciência de construir esse legado, né? E vamos ouvir também agora a vinheta do Clube das Mães Empreendedoras. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. E aí nós vamos perguntar aqui para a nossa convidada Adriana Pinheiro. Adriana, conta um pouquinho para a gente como a memória do Lalau, seu pai, se transformou em um espaço para contar novas histórias. Olha, com muita saudade, né? O Cantinho do Lalau, ele foi pensado assim, para quem não sabe o que é o Cantinho do Lalau, sabe, gente? O Lalau é o apelido do meu pai, e ele tinha uma casa lá na praia, em Nova Viçosa, sul da Bahia, e essa placa ficava lá na varanda, onde que ele recebia a família, os amigos, sempre gostou de reunir todo mundo lá. E quando não teve mais como ele continuar com essa casa, né, que ele adoeceu e tudo, e a distância daqui para lá, a nossa família optou por vender a casa, e essa placa foi uma placa que ficou assim, guardada com a gente, né? A placa de madeira, que era tradição lá em Nova Viçosa ter placa nas casas, assim, né, com os nomes. E essa placa foi uma tia minha, que é a irmã dele, que mandou fazer. Então, essa placa, eu falei, não, eu tenho que pôr essa placa em algum lugar, eu tenho que fazer valer esse Cantinho do Lalau, continuar contando histórias, né? E, como eu falei no início, eu sempre pensei em ter algo meu, né? E eu quis trazer para cá, para Belo Horizonte, né? Diretamente lá da praia para cá, e construir um lugar que eu pudesse receber pessoas, construir histórias através de artesanato, através de experiências gastronômicas, né, culturais. Então, eu pensei nessa parte mesmo da gente estar ali reunindo, recebendo pessoas, e cada um poder contar um pouquinho do que está fazendo ali, o que levou a pessoa a fazer aquele artesanato, o que levou aquela pessoa a ter uma experiência gastronômica e sentar na mesa, como até a Dani falou aqui, né? Desse momento que é tão importante a gente sentar ao redor da mesa e contar histórias, né? E resgatar. São histórias mesmo da família da gente, dos amigos, as lembranças boas que a gente tem, né? Então é isso que eu quis trazer, né? E para esse negócio que eu estou aqui construindo com a ajuda da Rê Guimarães, né? Que tem ajudado muito nesse processo aí, né? Para alavancar esse sonho aí. A Rê é uma encorajadora, né? Com De certeza, mulheres. com certeza. E a história dela, assim, é muito linda também, né? Quando ela conta também, né? Eu falo que o dia que eu descobri que ela já trabalhou na Santa Casa também, eu falei, gente, olha pra você ver. Conexão. Uma Nós não nos conexão. conhecemos. Então tem tudo, assim, uma coisa que eu falo assim, ela também fez a transição dela de carreira, né? Que é muito bonita também. E é isso, a gente está aí caminhando, né, Rê? E conta pra gente qual foi o maior desafio em transformar uma homenagem num espaço que fosse um espaço
de empresarial, né? Que recebe pessoas, que um espaço de eventos, né? Recebe família, mas é um espaço comercial. Olha, sabe qual que é meu maior desafio? É o medo do novo, de não dar conta, de estar fazendo algo que às vezes eu sinto que meu pai às vezes não merecesse, porque eu acho que são coisas assim que eu tenho sonhado, planejado com tanto carinho, por falar, ai, espero que eu esteja correspondendo mesmo, né? Então, acho que o desafio maior é E esse. está correspondendo muito bem. Né? Certeza disso. Tivemos uma experiência aí, né, Rê? E foi muito boa. Inclusive, eu estou esperando a próxima, tá? Tem até convidadas. Ô, Dani, e conta um pouquinho pra gente, como que você, quando foi que você percebeu que a mesa aposta era mais que um hobby? E que você poderia transformá-la num legado. A gente está falando tanto de histórias, né? História da mesa. Quando na sua vida que você falou assim, olha, isso aqui pode se tornar algo rentável, né? Mas que é mais que um hobby. Eu consigo, ao mesmo tempo que transformar em algo rentável, mas também transformar em história para outras pessoas. Então, Rê, o recomeçar para mim não foi fácil, né? Porque eu saí de uma CLT também e e para resgatar minha identidade profissional, eu precisei de ter muitos desafios. E aí eu vi que realmente eu percebi que dentro de mim eu poderia fazer com que as pessoas, com que o lar das pessoas ficasse mais aconchegante, ficasse mais bonito, mais harmonioso. Então, não foi, realmente para mim não foi fácil, e foi aí que eu descobri que eu poderia me reencontrar e eu poderia estar ali dentro da minha casa, né, dando toda a assistência que o meu filho precisava, né, e sem sair de casa e poder também administrar o meu tempo, administrar as minhas coisas, porque não é só você trabalhar, a gente não, só não trabalha, a gente é dona de casa, a gente é tudo, né, gente? Então, 1001 utilidades. Eu falo assim, o dia tinha que ter 38, 72 horas para a gente dar conta de fazer tudo. Né? E eu também participo de feiras, vou muito em feiras também, então isso para mim está sendo bastante desafiador, né? No momento que está tudo muito difícil para todo mundo. Mas essa semana inteira agora, eu tenho aí uma sequência de feiras enormes. E está sendo muito bacana para mim. E reconstruiu isso. Eu reconstruí da sua vida, podendo proporcionar isso para outras pessoas, né? É tão bom a gente ter esse aconchego, né? Ter uma casa mais harmônica, mais aconchegante, né? Ter peças como essas aqui que possam ilustrar os nossos momentos. Eu falo que às vezes uma determinada feira que eu fui, porque tem muita gente que não, além do colar de mesa, eu faço também escapular de porta. Mas o escapular de porta é mais comum. Então, o colar de mesa, eu lembro que numa determinada feira que eu fui, eu expus o colar de mesa e até achei engraçado. Foi até um colar desse daqui, maior até. Aí chegou a pessoa e falou assim, mas o que é isso? Eu falei assim, é um colar de mesa. Ela até brincou, falou assim, mas como que eu vou te pendurar esse colar no pescoço? Sabe? Então, foi assim, eu achei, isso para mim ficou marcado. Então, toda vez que eu faço um colar assim aberto, eu lembro dessa cliente, tanto é que ela brincou e ela até comprou um colar de mesa. Porque ela achou tão interessante, né? E ela viu que poderia agregar valores na casa dela. Mas eu confesso que até te conhecer eu não sabia da existência, não. Muita gente. Lindo, né? É lindo, e eu não sabia que existia colar de mesa, né? E hoje é o que está em alta. Hoje é o colar de mesa. Para enfeitar qualquer cantinho da sua casa. Às vezes, até colocar assim, outro dia eu vi um também muito bonito, né?
Então, assim, imagens sacras, né, Dani? Sim. Colocar em cima de uma Bíblia, num cantinho. Exatamente, Entendeu? eu fiz De um livro. uma. Então, assim, aí fica muito. Dá aquele charme, né? Eu fiz um É colar um também. adorno, né? Exatamente, eu fiz um porque eu ia até trazer para poder levar para a feira. É um colar menor com a medalha de São Bento. Então, assim, ele ficou assim, um espetáculo, porque eu adoro esse tipo de colar. Ele é menorzinho, sabe? Então, assim, é o que a Adriana falou. Para você colocar em cima de uma Bíblia, né? É a pessoa que tem um altar em casa. E é isso. Ok. E Alessandra, conta pra gente. Como que a experiência do lar ela pode se tornar um legado para as nossas futuras gerações? Então, eu gosto muito de uma frase da Dev Tyrus. A Dev é uma mentora do Experiência do Lar, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela tem um livro que chama Experiência do Lar. E ela construiu uma mentoria para mulheres, para falar justamente disso que a gente está falando aqui, né? Da importância do lar, do legado, daquilo que você está deixando para os seus filhos, né? Para as futuras gerações. E, e ela tem uma frase que ela fala que o lar é onde os corações se formam, Que bonito. né? Bonito. E é a mais pura verdade, né? Ali a gente está formando vidas, está formando corações, né? Nós como mães, como mulheres, a gente é insubstituível nesse papel, né? Então, assim, eu acho que lar tem tudo a ver com legado, com o que você realmente quer plantar naqueles corações para que um dia eles floresçam, né? E ela tem uma outra frase, a gente está falando muito aqui de mesa, né? E um dos princípios do Experiência do Lar, que é o livro dela, a mentoria dela, é o princípio da mesa, né? E que fala justamente dessa importância da mesa, que hoje em dia está tão esquecida, né? Na nossa vida tumultuada, né? A vida moderna, ela é muito cheia, né? De afazeres, de coisas, de responsabilidades. A mulher muitas vezes está fora de casa também, ela não tem, às vezes, o privilégio, né? De estar ali aquele tempo que ela gostaria com os filhos. Então, assim, essa questão da mesa, né, ela está se perdendo. E eu acho que isso é muito um papel nosso, como mulher. Eu acho que a gente tem algumas características que são só nossas. Né? Assim como o homem tem o papel dele dentro do lar, eu acho que existe o papel da mulher. E ela fala muito disso. E ela fala que o tempo que a gente passa ao redor da mesa, ele satisfaz um anseio do coração humano, né? E a gente tem esse anseio por conexão, por proximidade, né? E se os nossos filhos não vivem isso em casa, vai faltar alguma coisa lá na frente, né? Então, assim, é esse resgate da mesa, esse carinho, né? Em preparar uma mesa posta, não porque você vai ostentar, porque é chique, ou porque... Não para postar, Não né? para postar, Para viver. para viver, né? E aí eu lembro, você estava falando da pandemia, e eu lembro muito da pandemia, assim, os meus meninos, eu tenho um casal, né? Hoje a Lara tá com 9 e o Samuel vai fazer 8. E na época eles eram pequenininhos, o Samuel estava com 3 e ela com 4 na pandemia. E aí foi justamente na pandemia que eu tive esse clique de falar assim, gente, a gente está só aqui, né? Eu vou começar a fazer uns almoços, né? Especiais para esses meninos. Então chegava fim de semana, eu ia lá, eu pegava as minhas melhores taças, os meus pratos, né? Aquilo que fica lá no buffet que você tira quando as visitas vão, eu colocava na mesa. Então eu fazia, foi aí que o Samuel se apaixonou pelo risoto, né? Que ele fala que hoje o prato principal dele é o risoto. E aí eu fazia risoto para eles, né? E a gente colocava, inclusive, com taças, e às vezes eu e meu marido bebia vinho tinto, e a gente colocava um suco de uva para eles, né? E aí a gente brindava, né? E assim, isso se perpetuou. Até hoje, eles falam assim, mamãe, vai ter almoço especial? Né? E era especial, não é porque a gente ia receber uma visita, era especial para eles. Para eles. Então eles se sentiam importantes, sabe? E eu fazia isso sempre durante a pandemia, sempre, sempre. Assim, a gente foi criando um hábito mesmo, né? E isso tem se perpetuado, assim, até hoje, né? Igual ontem, por exemplo, eu queria só, assim, falar rapidamente, porque às vezes a gente acha também que essa questão da mesa tem que ser, assim,
um dia que você fala, não, hoje eu vou fazer, aí você tem tempo para ir, para comprar uma flor, para colocar lá toda a sua louça e tudo. E às vezes na correria do dia a dia, nem sempre você vai ter esse tempo. Mas a gente sabe também que isso não é o mais importante, né? O mais importante é você estar ali, presente com eles, né? Como família, para que essa troca aconteça. Então ontem, esse fim de semana foi um fim de semana muito cheio, e nós chegamos em casa e a gente passou o dia fora, assim, com uma questão de atividades na igreja, ensaios, enfim. E a gente chegou em casa, já era umas 5 horas da tarde, né? E aí tinha uma pizza que a gente tinha comprado, né, de uma vizinha nossa, né? E tinha aquela pizza, e eu falei assim, e aí assim, a gente tava tão cansado, com sono e tudo, eu falei assim, ai, vamos fazer essa pizza aqui? Tipo assim, comer ali na cozinha mesmo, na bancada da cozinha e tal. Depois eu falei, não vamos, né? Vamos colocar. Aí eu fui lá, peguei minha toalha de piquenique, que é uma toalha meio italiana que eu tenho lá em casa, né? Coloquei na mesa, coloquei os pratos, os copos e tudo, montei a mesa, uma mesa simples, e assei uma pizza, que é o que a gente tinha ali naquela época, naquela hora. E aí comemos juntos, sabe? E foi tão gostoso, teve uma troca e eles contaram sobre coisas do colégio que eles estão vivendo e tudo. Pronto, criou-se um momento ali, né, de conexão. Criou-se uma história, Uma né? Na mente. história. Talvez Exatamente. aqui seja só um momento simples, Sim. mas daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, Eles vão lembrar, vai ser. Sim, fica mesmo na É o que memória, marca. né? Porque a minha filha mais velha mesmo, na minha casa, a gente acabou assim, por eu trabalhar o dia todo fora, aquela correria, eu não tinha o hábito realmente de colocar a mesa, né? Assim, Uhum. e a referência dela era o almoço do final de semana na casa da vovó. Ela fala assim, não, mãe, aí hoje eu já não tenho mais a minha mãe Uhum. presente, né? Só no coração. E com muita saudade ela fala, né? Ela tinha aquela espera, assim, do almoço do final de semana Do na casa da domingo. vovó. É o que ela mais gostava. Sim. É a referência dela de reunir com a família, né, de sentar, era na casa da minha mãe. Então eu fico muito feliz quando ela tem essa lembrança, é o que você falou. São momentos que lá na frente, né, a gente vai estar lembrando com muito carinho, Muito carinho. né? É o que vai ficar, né? E é o legado que a gente está falando aqui, né? E eles vão aprender em casa, né? E assim, esse dia a dia, nossa, as mesas, elas têm sido trocadas pelo fast food, pela bancada da cozinha, onde cada um come ali em pé mesmo, porque é uma correria, e daqui a pouco tem que sair para aula, e a mãe tem os afazeres, e o pai. E assim, se a gente não tomar cuidado, se a gente não for intencional, né? Eu acho que a gente tem que ser Isso vai virar intencional. uma rotina, né? Isso. E aí, esses momentos da mesa vão se perder, né? Então, a gente tem que procurar isso dentro da nossa casa, né? Não só na casa da vovó, ou quando a gente recebe uma visita, mas que isso faça parte, né? Assim, eu falo que pelo menos assim, lá em casa é muito corrido, meu marido não almoça em casa, mas eu falo, eu não abro mão, pelo menos uma vez por semana, de lá em casa a gente almoçar, fazer uma refeição juntos à mesa, sabe? Nem que for uma na semana, se os horários estão completamente desencontrados. Não é o ideal, né? O ideal que a gente fizesse pelo menos umas 3 refeições, né? Juntos, em família. Mas se não é possível, que seja uma, que a gente faça aquilo que é possível hoje, né? E é interessante também como que isso ficou marcado para essa filha minha, sabe? Esses dias ela já está trabalhando e tudo, e ela fez uma cirurgia, então ela está de atestado em casa, né? Então, achei tão bonitinho na sexta-feira, né? E ela tá de atestado, a outra chega da aula já é 12h40, né? Aí eu tô lá naquela correria, arrumando o almoço. Aí eu falei, Ana, você já tá com fome? Eu tô, mãe. Mas vamos esperar a Rafa pra gente almoçar juntos? Então, eu achei tão bonitinho o carinho que ela teve com a irmã mais nova. Vamos esperar ela chegar, sentar na mesa, nós 3. Então, assim, eu achei muito bonitinho. Então, como que isso tá presente na vida dela? Eu acho que isso é um exemplo que a minha mãe passou e que para ela fez todo, né, a diferença de marcar isso para ela. Ela acha isso importante. Sim. E conta pra gente como que você sente que hoje as histórias que acontecem lá no cantinho do Lalau, elas vão conectar com a história que seu pai construiu lá atrás, com a sua mãe construiu lá atrás, com o nosso futuro, né? Com as histórias que vão ser contadas lá.
Eu acho que é tudo isso que a gente está falando aqui mesmo, não tem como fugir, né? É aquilo mesmo, assim, de sentar à mesa, de contar uma história que foi engraçada, que aconteceu na infância de um, de outro, né? E a gente trazer isso para a nossa realidade. Eu acabei de dar esse exemplo, falo assim, como que a minha filha, ela está trazendo isso tão assim, para a nossa realidade, ela me cobra isso, então, assim, eu acho isso muito bacana, assim, da gente poder sentar, contar a história, lembrar e falar do, de antigamente com aquele carinho, sabe? E aí é todo mundo aqui a gente vê, e é a importância mesmo de estar ao lado de uma mesa, né? Ao redor de uma mesa, né? E construir. Então, eu acho assim que a gente falar assim, que eu vou fazer questão de receber pessoas lá com esse perfil, não, mas eu acho que a gente acaba atraindo mesmo o que a gente quer, o que está no nosso coração, o que a gente tem. Então, assim, quem chega lá vai contar uma história, vai assim, vai entrar no clima, né? A gente fez até o que a Dani estava falando aqui, que a gente fez um evento lá outro dia, que foi do CME, né? E foi muito bacana, porque a nossa fundadora, que é a Xana, ela falou assim, não, nós vamos cantar o parabéns aqui pro seu Lalau. Eu achei aquilo tão assim, bonito, que eu falei, gente, nem conheceu meu pai, né? E tá aqui, todo mundo entrou naquele clima do que é aquele espaço, do que eu quero passar naquele espaço para todo mundo, né? Então, assim, eu me emocionei muito, e é uma coisa que eu acho assim, que eu vou ficar eternamente grata com ela daquele momento que ela falou, e fez até um brinde, nós levantamos a taça e brindamos, que foi recente ao aniversário dele, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que vai lá já entendeu que também ali é um momento, é um espaço que a gente quer construir histórias e que quer receber pessoas que realmente conectam com a gente através de momentos, assim, né? Sim. De ressignificar, né? De saudade, né? Então, e eu acho que é importante também, a gente está falando muito do sentir, né? Mas eu, por exemplo, gosto muito de foto. E às vezes eu pego foto, por exemplo, de pessoas que já se foram, né? Da minha mãe, da minha irmã. O meu pai, eu era muito nova, então tem pouquíssimas fotos dele. Eu acho que tem 2 fotos só. Mas não só fotos, como objeto. Eu acho que lá vocês contam muito. Por exemplo, lá nesse espaço, a gente está projetando, né? Não sei se já está lá, mas o berço, eu brinco que é o berço que elas dormiram, mas não, lá vai fazer um banco, né? É o berço que nós dormimos. Aí eu vou corrigir, minha mãe que dormiu. A sua mãe dormiu. Eu falo que era elas que elas dormiram, mas antes delas dormiu a sua mãe, né? Minha mãe. Então a gente tem esse berço lá, e que aí quando eu acabei herdando esse bercinho, né? E minha menina um dia falou assim, mãe, eu quero tanto uma poltroninha no meu quarto, igual do filme da Princesinha Sofia. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar essa poltroninha, né? Aí na hora que eu vi o bercinho, eu falei assim, gente, eu vou transformar esse bercinho num momento para ela colocar as bonecas dela e tudo, e ela queria debaixo da janela, igual é no filme da Princesinha Sofia, né, que ela gostava muito na época. Aí eu transformei numa poltroninha, coloquei lá. E na casa que a gente morava, que hoje o espaço onde que a gente está trabalhando, né, com artesanato, e também é o cantinho do Lalau. Então a gente tem a gente tem esse berço lá, que Sim. Foi há quantos anos, né? Minha mãe, se estivesse viva hoje, ela estaria com 92 anos, alguma coisa assim, mais ou menos, acredito. Me deu um branco aqui na idade. Mas, enfim, olha quantos anos. E a gente está lá com esse bercinho lá, que virou uma poltroninha, que vai estar lá num cantinho bem especial, né? E que conta uma história. E que conta uma história. Então, os objetos, né, as casas, elas contam também uma história por si só, né? Às vezes a gente está ali para contar, mas às vezes a gente deixa um legado de que elas mesmas contam essa história por si. E aí, pensando nisso, vamos pensar aqui, Dani, o que hoje para você, dentro dos seus objetos, representaria algo que na história das pessoas pudesse deixar esse legado aí? Bom, dos seus objetos, pensando no colar de mesa, suplá,
algo que você acha que possa eternizar? Unir a união da família numa mesa posta, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver. Uma mesa bonita, com a família, né? Eu, por exemplo, em casa é só eu e meu filho. Então, assim, às vezes é o que você falou. Ah, você, né, a Alessandra falou. Ah, não, vamos comer aqui Na bancada. na bancada. Muitas vezes, eu confesso que eu faço isso às vezes. Todos fazem. Eu faço isso às Não há vezes. Eu nenhum não, pecado. Mas eu não vou mentir, mas eu Não há faço nenhum isso pecado mesmo porque eu não Não tenho. julgo porque faço É, mesmo, né? eu não tenho um ateliê que eu possa estar produzindo na minha casa, no ateliê. Uhum. Então, minha casa é o meu ateliê. Aí meu filho até brinca comigo e fala assim, mãe, eu não estou aguentando mais essa mesa desse jeito. Eu falei assim, mas fazer o quê? Uhum. Né? Então, assim, é, aí o dia que eu falei assim, não, eu vou tirar, vou pegar uma caixa, vou colocar tudo na caixa, vou lá e arrumo a mesa. Então, isso vai ficar na memória para ele, Sim. sabe? Vai ficar na memória uma coisa aconchegante, né? Que eu tenho um lema que é eu transformo o sonho das pessoas em arte. Uhum. Do jeito que você quiser, esse sonho será transformado. Então, na vida de cada família ali fica um pouquinho, né? Sim. Do que eles montam Sim. e vai Sim. ressignificando. Sim. E mais do que uma mesa bonita, né, que você prepara para o seu filho, aquilo ali é carinho, né? É dedicação, é entrega, né? Então é isso que Exatamente. transmite, né? Exatamente. Você sair do trivial, sair eventualmente ali da bancada da cozinha e fazer questão de montar uma mesa para ele, né? Para vocês com dois. certeza, com certeza. Então, com certeza isso marca, né? É isso. E a gente está falando de objetos, né? Conta um pouquinho para a gente um legado, além do legado emocional, né? Mas um legado que seu bisavô deixou e que também vai trazer muitas histórias futuras, né? Já está trazendo, né? Alessandra, você tem que conhecer o cantinho do Lalau. Com certeza, quero conhecer. Porque é muito parecido com a história que eu vou contar agora, que é a história do meu bisavô, né? O meu bisavô, ele se chamava Silvério Fonseca, ele é o avô da minha mãe, né? Então, é família da minha mãe. E o legado que ele construiu e que ele deixou se perpetua até os dias de hoje. O meu bisavô, ele foi um visionário, assim, sabe? E ele é do norte de Minas, que é a região da minha mãe também, próximo ali a Bocaiúva, que está perto de Montes Claros, né? E ele era um homem da vida rural, né? Das fazendas, das terras e tudo. E ele construiu, ele na verdade foi casado 2 vezes, ele ficou viúvo, né? Então ele casou primeiro com a vovó Quintina, que é a mãe da minha avó, né? E ele teve com ela, não me lembro ao certo se foram 10 ou 11 filhos com a vovó Quintina. E aí ele ficou viúvo, ela faleceu, e ele se casou novamente com a vovó Bia, que também era viúva e que já tinha, acho que 3 filhos. Então, eles uniram os filhos dele e tiveram filhos juntos também, acho que mais 4. Grande, então. Então, ao todo, são 20 filhos. São 20 filhos, juntando, né, os meus, os seus e os nossos, né? Formou-se uma família de 20 filhos. E ele construiu, na época em que os filhos dele já estavam maiores, né? Eles já estavam, assim, vieram para Belo Horizonte para estudar. Minha avó, os irmãos dela vieram para Belo Horizonte estudar e tudo. E ele teve a ideia de construir uma casa com 20 quartos que ficasse para essa família, para que essa família nunca perdesse essa noção da unidade e essa vontade de estar ali, de se reunir, né, naquele local. E essa casa, ela existe até hoje, é chamada Colônia de Férias Vovô Silvério, né, que a gente chama carinhosamente de Coférias, que é onde essa família muitas vezes foi passar férias, foi com as crianças, e hoje nós já somos assim, nem sei em quantos somos as gerações, né,
a descendência dele, já, mas sei lá, acho que já estamos acima de 300 pessoas, já estamos na 5ª geração. Os meus filhos são a 4ª geração do vovô Silvério, e já temos a 5ª geração. E essa família se reúne de 2 em 2 anos, no feriado de carnaval, lá na Conférias, para celebrar, para estarmos juntos, para termos esse momento de confraternização, de união, e para lembrar desse legado que ele deixou, sabe? E assim, uma coisa muito linda é que essa casa ela foi construída em forma de cruz. Porque o meu avô, ele era um cristão genuíno, assim, nós somos de tradição protestante, mas ele construiu ali naquela região, ele deixou ali um legado de fé, de valores, de caráter, que é reconhecido não só pela nossa família, mas pelas pessoas que moram na região ali, né? Porque é um povoado, né? Chama... o povoado mesmo é a zona rural de Francisco Dumont. Francisco Dumont é a cidade mais próxima, né? E o povoado é povoado de Santo Antônio, que chama, né? Que tem uma igreja, que foi ele que ajudou a fundar ali, e que hoje, assim, a cultura daquela região, daquele povo que vive ali, né, os costumes, o jeito de vestir, as famílias, assim, tudo tem algo que ele deixou, assim, sabe? E isso é reconhecido pelas pessoas da região, não só por quem é da família, né, como a gente. E acaba que, com o passar do tempo, como a minha avó e os irmãos dela, esses 20, herdaram terra ali, porque ele deixou terra, dividiu para esses 20 filhos e tudo, cada um construiu uma casinha por ali. Então, hoje, não tem, ao redor da Conférias, né? Então, a minha avó, por exemplo, tem uma casinha lá, próxima da Conférias, porque a Conférias já não comporta mais todo mundo, né? São 20 quartos, mas a família hoje são mais de 300 pessoas, né? Multiplicou, né? E aí, o que é mais lindo, que eu acho, assim, é esse valor que a gente dá a isso e de não deixar isso morrer, né? E de se reunir ali de 2 em 2 anos, no feriado de carnaval. Nós tivemos agora, no carnaval desse ano, no feriado, nós fomos para lá, tivemos mais um, a gente chama de congraça, que é quando, né, de 2 em 2 anos a família se encontra ali para relembrar as histórias, para falar dele, para agradecer a Deus, né, por esse legado. Então, é muito especial. Dá um podcast, viu, Rê? Eu falei. Só a história. Só a história já vou ser colônia lá. É lindo, assim, dá um podcast mesmo, a história dele. E o interessante que me faz refletir sobre isso é pensar nos dias atuais, né? Ele fez isso há quantos anos? A Conférias foi fundada em 1974. Foi quando ele terminou a construção. Aí pensa, eu não era nem nascida, vocês talvez. Eu nem pensava em nascer. Mas o que me faz refletir é nos dias atuais, o que nós, enquanto mulheres, enquanto mães, estamos deixando de legado, né? Talvez a gente não tenha mais 20 filhos, né? Tenha 1, tenha 2, né? Mas talvez seja até muito mais fácil, né? Se a gente pensar naquela época, para 20 filhos, ele deixou uma história e um motivo. Não é uma casa, mas ele deixou um motivo. Olha, eu quero. Ele estruturou para que vocês conseguissem continuar fazendo aquilo, né? O que a gente tem estruturado para os nossos filhos, para a nossa família, que eles vão perpetuar, né? Que vai servir como um legado. Eu acho que você e Gláucia, têm construído isso, não só pelos filhos de vocês, mas tentando construir isso através de outras histórias, né? Então, o que eu penso hoje Conférias é fechada só para a família, né? A gente não vai poder ir. Mas atualmente eles estão até com uns planos para alugar, assim, para grupos, para igrejas, às vezes fazerem retiros, sabe? Mas talvez a gente vá. Levar o CME lá, ó. Aproximadamente 4h30, 5 horas. É longinho de BH. É mais distante, mas, né?
E tem o Cantinho do Lalau também, que a gente pode contar novas histórias lá, né? Se inspirar numa parede cheia de fotos inspiradoras, em peças lá, como uma máquina de costura que foi da sua mãe, eu lembro bem, o berço, mas contar ali a nossa própria história. Contar dentro do nosso lar a nossa própria história, né? Para os nossos filhos, para as nossas famílias, para os nossos irmãos, né? Eu acho que é extremamente importante sobre isso. Quero aproveitar para convidá-las a participar da próxima edição do Clube das Mães Empreendedoras, que vai acontecer agora no dia 8 de abril, na semana que vem, que a gente vai falar mais um pouco que uma mulher pode impulsionar outra mulher. Lá a gente pode encontrar mulheres que vão te ajudar a contar a sua história também, a história do seu negócio, nesse caso. E aí, já caminhando para o fim, eu quero que as convidadas deixem uma mensagem, algo que para vocês, dentro de negócio, dentro de vida pessoal, de família, de legado, fazem sentido para o futuro. Nossa. Uai, eu acho que é tudo isso. Não tem como fugir, não, gente. A gente tem que contar histórias das nossas vidas para deixar algo para os nossos familiares, nossos filhos, continuarem contando as nossas histórias, né? Então, o recado que eu quero passar é muito gostoso. É muito gostoso sentar e ouvir história de uma tia, de uma avó. Eu já não tenho a minha mais, mas eu sei que é muito gostoso a gente estar ali ouvindo, passando essa história para frente e saber que um dia lá na frente você vai ser lembrado por outras pessoas. Então a gente tem que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, né? Para a gente ser lembrada também da melhor forma possível. Acho que a minha mensagem é essa. Acho que a mensagem de todas, né, é essa, porque hoje os nossos filhos, eles hoje não. Acho que no futuro eles vão lembrar, minha mãe contava uma história que me marcou da mesa posta. Então acho que isso vai ser para ele, vai ser um marco na história dele, na vida dele, mais para frente, né? Eu acho que assim, pensando assim na minha história, né, na história da minha família, do que eu recebi, né, eu creio muito também nesse legado de fé, sabe, que o meu bisavô deixou, né. E isso eu recebi dos dois lados, que a minha avó paterna também, né, ela ainda é viva, vovó Adir, e ela deixa esse legado de fé, esse mesmo legado que o vovô Silvério, meu bisavô, deixou pelo lado da minha mãe. E Jesus, né, ele falou que, quando ele foi indagado sobre qual era o maior dos mandamentos, né, ele falou que toda a lei, né, era resumida em dois mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? E então, assim, quem é esse próximo? O próximo mais próximo que a gente tem É a nossa é a família. nossa família. São aqueles que convivem com a gente no dia a dia. É o marido, são os filhos, é quem mora às vezes com a mãe, né? Nem todas as mulheres são casadas, mas com quem você mora, com quem você convive ali no seu dia a dia, né? Esse é o seu próximo mais próximo, né? E muitas vezes esse próximo mais próximo é quem a gente muitas vezes fala, ele me entende, né? Ele me ama, eu posso falar atravessado, eu posso dar uma resposta mais ríspida, porque ele sabe que eu sou assim mesmo. De qualquer né? jeito. De qualquer jeito ele vai me amar mesmo, né? Assim, então a gente às vezes confia tanto nesse amor que a gente muitas vezes não prioriza, né? Uma dos princípios da experiência do lar também é a administração de prioridades, né? Então a gente tem que priorizar essa família, esse filho, esse esposo, essa mãe, seja com quem você more, né? Quem quer que seja, mas é esse próximo que tem que se sentir amado, especial, acolhido, né? E tudo isso que a gente falou aqui, acho que tem a ver com isso. A mesa tem a ver com isso, né?
clima, o ambiente do nosso lar. E eu acho que nós, como mulheres, né, a gente tem esse poder de contaminar o ambiente do nosso lar, seja de uma forma negativa ou seja de uma forma positiva. Quando a gente não está bem, o clima, você pode, não é? A coisa Verdade. desanda. A coisa Desanda. lá não funciona, Não funciona. os filhos ficam irritados, o marido As briga, energias, não nada é? flui dentro de casa. Então, assim, a gente dá esse tom. Nós, como mulheres, a gente tem esse papel, né, de dar Esse o poder, tom, né? esse poder, de dar o tom da nossa casa, né? Então, que a gente nunca perca isso de mente, né? Nunca, nunca. E nunca esqueça disso que Jesus nos deixou, né? A mulher é o coração, né? É o homem é a coração. razão e a mulher é o É o coração. coração. A gente tem Exatamente. que... Né? Então, que a gente possa buscar esses princípios, né? E honrá-los dentro da nossa casa. É extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né? Sim. Eu percebo que às vezes as pessoas hoje querem fazer coisas grandiosas, né? E principalmente a gente que está nesse meio de internet e tal, as pessoas querem fazer coisas muito grandes, muito rasas, mas Para aparentar algo, né? hoje é muito mais importante para algumas pessoas parecer ser do que ser, né? E essa nossa conversa aqui hoje, ela traz algo que vem na contramão disso, né? Sim. Vamos vivenciar isso dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com as nossas filhas, com os nossos filhos, para depois a gente transbordar isso para o mundo, né? Que é o inverso hoje, né? Tá tudo muito bem para o mundo, mas ali, às vezes, dentro de casa está completamente desestruturado, né? E o legado, ele não existe, né? Porque ele ou até existe, né? Mas é um legado de dor, né? É um legado De energias dor, negativas. né? Então, pior assim, que não existe. né? Porque esses dias eu participei de uma mentoria para mulheres e chamava Impacto e Influência, né? E aí uma das primeiras perguntas que o preletor lá disse foi: você, de 0 a 10, quanto você acha que você está impactando a sua família? O quanto você impacta a sua família, de 0 a 10? E aí eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, um impacto positivo, né? Não, será que eu estou impactando a vida dos meus filhos? Mas pensando da maneira positiva. E eu já pensei assim, eu falei assim, gente, eu estou impactando 10. Seja qual for o impacto que eu estou causando, ele é 10. É grande. Ele é grande na vida de um filho, na vida do marido, na vida de quem convive com você, né? Então, assim, de 0 a 10, o impacto é 10. Não quer dizer que ele vai ser positivo. Deus queira que seja. Mas você está impactando vidas, né? Então, que a gente possa impactar de uma forma sábia, né? Exatamente. Que seja 10 positivo, né? Isso. Ou que pelo menos a gente tente. Isso. Que a gente dê o nosso melhor, né? Que tem que estar nesse caminho positivo, né? E aí eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, aonde que as pessoas podem contratar para ir no espaço do Cantinho do Lalá, onde que pode comprar o seu serviço, falar um pouquinho da experiência do lar. Conta pra gente, Adriana. Olha, o meu arroba é o arroba Cantinho do Lalau. Fica no bairro Santa Efigênia. É uma casa onde eu morei e que agora foi transformada em um espaço lá, assim, bem gostoso, que a gente está aí até com... Vou falar aqui de uma parceria que eu não vou deixar de falar, né? Assim, gastronômica, que é o filho da minha companheira aqui, que está fazendo, assim, muito sucesso, né? E é isso, tá lá no Cantinho do Lalá. O meu telefone é o 99401-3071. O meu arroba é o ateliê Dani Quintino. Eu vendo pelas redes sociais, em feiras e lista de transmissão. Tá? E o meu WhatsApp é 999751368. Fico agradecida por você mencionar o meu, além de Doutor Bruno, é um chefe gourmet, que está com parceria com o Cantinho do Lalau. Eu, assim, não tenho nenhum Instagram profissional, né, assim, para deixar contato e tudo, mas eu queria encorajar, assim, as mulheres que nos ouvem, né, e que se identificaram, né, com tudo isso que nós falamos aqui, que sentem essa necessidade de
viver mais disso dentro do próprio lar, né? Levar tudo isso que a gente falou aqui de legado, de viver isso, né, dentro da própria casa. Eu encorajo essas mulheres a participar, né, de uma mentoria que existe chamada Experiência do Lar, que existem várias mentoras, na verdade, aqui em Belo Horizonte, mas eu vou citar aqui algumas que são as que estão próximas a mim, né, e que fazem um trabalho maravilhoso, que é a Poliana Quintão, a Vanessa Mancini e a Monique. Tem a Esther Teixeira também, que são as que estão mais próximas de mim. Eu posso deixar, depois você pode deixar o link do Instagram delas, né, para vocês acessarem, quem quiser conhecer um pouco mais da mentoria Experiência do Lar. E eu queria encorajá-las a participar, a imergir, assim, nesse universo, porque é muito gratificante. Eu fui mentoriada pela Poliana Quintão, e é assim, a Rê sabe, né? Que você conhece a Experiência do Lar. É transformador. Conheço através dela. Ela abriu a casa dela pra gente viver essa experiência que foi, assim, transformador. É transformador. É um divisor de águas, assim. Então, eu encorajo muito as mulheres a buscarem, a se interessarem. Através do link do Instagram delas, vocês vão conhecer mais do que é a Experiência do Lar. É isso. Ok. E aí, já agora, no fim, eu quero encerrar fazendo uma reflexão para vocês. Gostaria que vocês, ao finalizar esse programa, pensassem em algumas coisas que vocês querem deixar de legado para os filhos, para a sua família, né? O que vocês estão fazendo hoje na vida pessoal de vocês que vai ficar como um legado para a família. Boa noite. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui às 18 horas.